Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, saudando o deputado Vicente Caro Preso, nosso vice-presidente, saudando o deputado Maurício Peixer, que está presente virtualmente na reunião, e também deputado Júnior Cardoso, que juntamente comigo formam aqui o quórum necessário, inclusive, para deliberação. Nós teremos logo mais também a participação dos nossos convidados aqui. Faremos em seguida o anúncio das pessoas que estão aqui presentes e que vão também fazer uso aqui da palavra conforme estava previsto na nossa convocação. Antes disso, discussão e votação da ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Saúde da terceira sessão legislativa. Está em discussão, não havendo quem queira discutir a ata, que já foi devidamente encaminhada a todos os senhores deputados, coloco em votação os senhores deputados que aprovam, permaneça como se encontra, está aprovada a ata. Eu vou consultar os senhores deputados. O deputado Vicente Caro Preso pediu vista do PL 085, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre o Programa Estadual de Saúde Sem Drogas. E o deputado Caro Preso tem a devolução de vistas. Eu vou consultar. Esse projeto, inclusive, foi apensado ao PL 68, de autoria do deputado Maurício Peixer. Vou consultar os senhores deputados, se podemos colocar na pauta. Não havendo restrição, vou incluir então na pauta e vou de imediato passar a palavra ao deputado Vicente Caro Preso, que está com vistas e pelo que vejo, tem um voto também. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os amigos parlamentares presentes na sessão. Bom dia às convidadas que nos honram com suas presenças, colegas que honram a profissão, as pessoas que estão acompanhando os trabalhos. Então, deputado, uma visão geral sobre o projeto. O projeto é bom, mas ele fala mais do que já tem. Ou seja, já é disciplinado por leis federais esse projeto aqui, e é criado, então, uma lei estadual sobre a internação de pessoas com distúrbios psiquiátricos, né? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente trata desse assunto, principalmente internação involuntária, que é uma série de pegadinhas que tem para todos os envolvidos, depois vão pagar o pato sem achar que deva, que não fez nada, que fez bem e tal, mas não é assim. Os direitos das pessoas estão aí e a gente tem que respeitar. Então, relatório e voto ao projeto de lei 85/2022, dispõe sobre o Programa Estadual Saúde Sem Drogas. Deputado autor, Ivan Nats. Relator, deputado Vicente Caro Preso. Voto vista. O relatório trata nos presentes autos da proposição legislativa e com iniciativa do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre o Programa Estadual Saúde Sem Drogas. A matéria foi inicialmente analisada na Comissão de Constituição e Justiça, onde foram feitas diligências junto aos órgãos estaduais competentes, a fim de obter manifestações de cada um sobre a viabilidade e impactos da proposta. Como resultado das diligências, os seguintes órgãos se manifestaram em resumo. Secretaria de Estado da Saúde destacou a necessidade de alinhamento com a Rede de Atenção Psicossocial RAPS, instituída pela Portaria número 3088/2011 do Ministério da Saúde. Enfatizou que a internação involuntária deve ser aplicada apenas quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, sempre mediante avaliação médica. Segundo, Secretaria de Estado da Educação informou que já existem programas voltados à prevenção do uso de drogas, como o PROERD e o Programa de Saúde na Escola, PSE, e recomendou que a proposição dialogue com essas iniciativas para evitar sobreposição de políticas públicas. Terceiro, Secretaria de Estado da Segurança Pública
A Polícia Militar de Santa Catarina se manifestou pela inconstitucionalidade no tocante à competência privativa do chefe do Poder Executivo para promover a direção e a administração dos órgãos públicos e ainda manifestou-se favoravelmente à inclusão no projeto de servidores da segurança pública como legitimados a solicitar internações involuntárias, desde que a decisão final permaneça a cargo de um profissional da saúde. A Polícia Civil, por sua vez, não vislumbrou óbice em a sua regular tramitação, entendendo que o projeto é constitucional e atende ao interesse público. Quarto, Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social se manifestou contrária ao projeto, informando que esse tipo de serviço faz parte da política de saúde, que possui o serviço de residência terapêutica, SRT, e comunidade terapêutica com auxílio financeiro para esse fim. Quinto, Procuradoria-Geral do Estado apontou a existência de inconstitucionalidade formal orgânica, visto que a redação original do projeto de lei não trouxe qualquer novidade legislativa que pudesse ser complementar ou suplementar a legislação já produzida em nível federal. Após a recepção dessas manifestações, o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e encaminhado para a Comissão de Finanças e Tributação, onde também obteve parecer favorável. Na sequência, o projeto foi encaminhado à Comissão de Saúde, onde, sob a relatoria do deputado Maurício Peixer, recebeu relatório e voto pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global por ele apresentada. Contudo, visando realizar um estudo mais aprofundado da matéria, solicitei vistas ao projeto de lei. É o relatório. O voto. De acordo com o disposto dos artigos 144 e 209, incisos 3º do Regimento Interno, compete a essa comissão analisar as proposições sobre interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas da atividade aludidos no artigo 79 da mesma norma. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei em referência inicialmente criava o Programa Estadual Saúde Sem Drogas, tendo escopo a dependência química e a internação terapêutica. Contudo, após os apontamentos realizados pelos órgãos públicos constados pela CCJ, sabiamente o deputado Maurício Peixer apresentou uma emenda substitutiva global, que reformulou integralmente o texto original, estabelecendo novas diretrizes para atenção à saúde mental e ao tratamento de dependentes químicos, alinhando-se assim às normas federais, como a Lei 10.216/2001, Lei da Reforma Psiquiátrica e a Lei 11.343/2006, Lei de Drogas. Dessa forma, verifica-se que o projeto de lei, com a nova redação dada pela emenda substitutiva global, apresentada pelo deputado Maurício Peixer, encontra-se revestido de interesse público, na medida que institui o programa estadual Saúde Mental e Sem Dependência Química. Assuntos que necessitam de uma intervenção estatal urgente, especialmente com a pandemia do crack, que infesta nossas cidades e desgraça várias famílias em todo o país. Contudo, no intuito de contribuir com o projeto e nos termos do artigo 191 do Regimento Interno da Assembleia, entendi por bem apresentar uma subemenda modificativa, alterando a redação do artigo 6º da emenda substitutiva global já citada, visando a internação involuntária de caráter humanitário. Esses profissionais geralmente são os que estão na ponta. Esses profissionais geralmente são os que estão na ponta do problema e frequentemente em contato com situações de risco envolvendo pessoas em surto ou em estado grave de comprometimento mental e possuem condições para identificar a necessidade de intervenção imediata, visando a proteção do indivíduo, de terceiros e a preservação da ordem pública. Houve uma omissão aqui, de servidores da segurança pública, que seriam responsáveis por isso, e pela emenda que fiz, incluindo os PMs, como também as pessoas que podem solicitar. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente, na medida do interesse da coletividade, voto, com fundamento nos artigos 144 e 209, inciso 3º do RIALESC,
pela aprovação do projeto de lei 85/2022, nos termos da emenda substitutiva global de autoria do deputado Maurício Peixe, juntada no evento 9, da tramitação processual com a subemenda modificativa que ora apresento. Eu quero repetir essa emenda, o artigo 6º, que ficou assim: o artigo 6º, internação de caráter humanitário, quando involuntária, poderá ser solicitada a pedido de parente de primeiro grau ou de responsável legal pela pessoa com transtorno mental ou com dependência química, ou, na absoluta falta desses, de servidor público da área da saúde, de assistência social ou segurança pública, nova redação, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. São inúmeros os casos aí em nossa comunidade em que a Polícia Militar é solicitada a dar um parecer e atender casos gravíssimos de retirar roupa com exposição das pessoas sem roupa, de agressão a elas mesmas ou agressão a outras pessoas, né? E então é o polícia que pede a internação. Parágrafo 1º desse artigo 6º. A internação de caráter humanitário, quando involuntária, deverá ser autorizado por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. Parágrafo 2º. Parente de primeiro grau responsável legal pela pessoa com transtorno mental ou dependência química poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção da internação involuntária, que irá emitir laudo atestando a conveniência ou não da interrupção. Terceiro, os casos de internação involuntária deverão ser comunicados ao Ministério Público e à Defensoria Pública no prazo de até 72 horas. Era isso, senhor presidente. Ok, obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Vou, então, aqui retomar um pouco apenas para deixarmos bem claro. O projeto de lei tem um projeto de lei apensado, o deputado Maurício Peixe dá parecer favorável ao PL 85, 2022. 085, exatamente, dá favorável e pela inadmissibilidade do 060. E esse parecer ele tem uma emenda substitutiva global. O deputado Vicente Caro Preso traz um voto vista praticamente na mesma linha, na verdade, do relator, também concorda, né, concorda com o relator pela admissibilidade, apenas apresenta uma emenda, uma subemenda modificativa ao artigo 6º do relatório. Esse artigo tem 3 parágrafos, não há nenhuma mudança nos 3 parágrafos, apenas no caput, pelo que eu acompanhei aqui, incluindo a questão da segurança pública, aonde diz poderá ser solicitada a pedido de parente de primeiro grau ou responsável legal pela pessoa com transtorno mental ou com dependência química, ou na absoluta falta desses, de servidor público da área da saúde, da assistência social e, Vossa Excelência acrescenta, ou da segurança pública. O restante não há, pelo que eu vi aqui, nenhuma modificação. Então, eu coloco em discussão o relator, o deputado Maurício apresentou um projeto, mas há um voto vista do deputado Vicente Caro Preso. Caso o relator acate, ele fica incorporado, e se não acatar, nós vamos votar em separado. Deputado Maurício, Vossa Excelência gostaria de se manifestar sobre o voto vista? Sim. Bom dia a todos os deputados aí presentes, aqueles que nos acompanham. Eu quero parabenizar o deputado Vicente Caro Preso, doutor, pela inclusão, principalmente da questão da área de segurança, já que eles se manifestaram e que foi realmente uma falha que houve, porque no dia que nós realizamos não foi verificado isso. Mas a importância da matéria e ter uma legislação especial, qualificada para isso é necessário. O momento que nós vivemos é muito difícil. Hoje tem um grande debate aí sobre o morador de rua, onde que nós temos várias pessoas com dependência química, né?
E a internação involuntária humanizada, como nós chamamos, é importante, desde que tenha alguns critérios que são acompanhados. Esses critérios estão aí no projeto, agora com a emenda do deputado Vicente Caro Preso ficou melhor ainda. Então, com certeza, aí o meu voto é favorável, inclusive a inclusão dessa manifestação do deputado Vicente Caro Preso, do qual agradeço. Meu voto é pela aprovação. Obrigado, deputado Maurício. Então, Vossa Excelência incorpora ao seu relatório a subemenda, é isso, né? Isso, exatamente. Ok. Havendo, então, a incorporação da emenda ao relatório, coloco em votação o relatório do deputado Maurício, já com a inclusão da subemenda apresentada pelo deputado Vicente Caro Preso. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Ok, está aprovado. Muito bem, vamos então agora aos nossos convidados. Sim, eu em 2015 foi aprovado na Assembleia Legislativa uma lei que trata do Purple Day, ou seja, o dia roxo, com alusão à epilepsia. Então, eu faria uma solicitação, virá depois por escrito, de convocação no dia 26 de 3, uma quarta-feira, na comissão, de uma especialista chamada doutora Kátia Lim, para discorrer 10, 15 minutos sobre o assunto. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente. Eu acho que a concordância disso, se houver a reunião nesse dia, caso contrário, a gente agenda em outra data, mas fica, não havendo nenhuma discordância, fica aprovado o seu requerimento verbal também. Muito bem. Nós estamos no mês de março, né? Março Azul, que tem uma campanha dedicada à conscientização e prevenção, né, do câncer de intestino, também conhecido como câncer coloretal. Doença que ocupa uma posição alarmante, né, na nossa sociedade. É o terceiro tipo de câncer mais comum no sul do país. Nós temos nossos convidados aqui que vão falar sobre esse tema. Justamente durante esse mês de março, né, nós procuramos reforçar o compromisso com a saúde pública, incentivando as campanhas de conscientização e facilitando o acesso a exames preventivos. Somente, de fato, por meio da informação e da prevenção é que se pode reduzir a incidência. E foi-nos solicitado e apresentei requerimento, tivemos o apoio de todos os senhores deputados, senhora deputada, para que representantes da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e de Coloproctologia, juntamente com a Federação Brasileira de Gastroenterologia, Associação Médica Brasileira e Confederação Brasileira de Medicina, para virem a essa comissão, então, falar sobre as campanhas relacionadas ao Março Azul, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de intestino através de diagnóstico e tratamento precoces. Para isso, então, eu convido para tomar assento na mesa aqui a doutora Gabriele Leandro Braz, presidente da Sociedade Catarinense de Gastroenterologia. Pode tomar assento onde preferir, doutora Gabriela. Tem de todos os lados. A doutora Raíssa Prabus, proctologista, doutora Raíssa, e complementando o nosso trio aqui de convidadas, Paula Costa, que é também assessora de imprensa da campanha do Março Azul, pode tomar assento aqui. Lembrando que a nossa reunião também está sendo transmitida ao vivo pelos canais da Assembleia Legislativa, especialmente a TV Assembleia Legislativa. Doutora Gabriele, pelo que vejo, vai ser a primeira a falar, então já está com a palavra. Bom dia, então, a todos. Queria agradecer toda a Comissão de Saúde, né, aos deputados por nos darem essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, realmente, que é um tema muito importante, que
tem que ganhar destaque, sim, na nossa área da saúde, né, aqui em Santa Catarina também. Então, esse mês, né, o mês Março Azul, é o mês de prevenção ao câncer coloretal, ou também conhecido popularmente como câncer de intestino, né, e as sociedades, elas se unem, né, já há alguns anos e vem ganhando destaque. A Sociedade Catarinense, a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, Coloprocto, né, a Sociedade de Endoscopia se unem para estar aqui, né, conversando com a população sobre a prevenção do câncer de intestino. Então, o tema deste ano é 45 ou mais, chegou a hora de salvar a sua vida, né? Previna-se contra o câncer de intestino. Então, essas são as entidades envolvidas, que a gente já citou. E eu gostaria de começar falando aqui, perguntando para todos da mesa, né, e todos que estão nos ouvindo, se você já ouviu falar sobre o que é o câncer de intestino e conhece alguém que já teve esse câncer. Geralmente, a gente tem, né, um conhecido, um colega de trabalho, alguém da família que, infelizmente, teve esse diagnóstico. Só que não é o fim da linha, né? A gente tem, quando diagnosticado com o início, a gente consegue fazer, né, e ter uma chance de cura de até 90%. Por isso, a gente preconiza, né, que façam os testes de rastreamento, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então, falando um pouquinho do que é o câncer de intestino, né, ele tem esse nome câncer coloretal porque ele vai envolver realmente a região do cólon grosso, do intestino grosso, reto e ânus. Por isso, ele tem esse nome, né, que a gente chama de câncer coloretal. Eu trouxe aqui uma informação do DataSUS mostrando, né, que no ano de 2024, no nosso estado de Santa Catarina, foram diagnosticados 2.405 casos, né, de câncer coloretal. Então, eu quis trazer aqui para nossa mesa, né, o quanto realmente é diagnosticado e com as campanhas a gente vem realmente diagnosticando com mais facilidade, graças a Deus, na parte, né, no estágio inicial. E quais são os seus principais sintomas, então, né? A gente tem que ficar bem atento à alteração no funcionamento desse intestino. Então, aquele paciente, né, aquela pessoa que começa a ter uma alteração, onde até então evacuava tudo bem, começa a ter diarreia que até então não tinha, começa a ficar constipado, né, que é a prisão de ventre que até então não tinha, ou fica intercalando esses dois, entre diarreia e constipação, tem que ficar atento. Sangramento nas fezes, então a gente fala, né, sempre que é importante não banalizar o sanguinho nas fezes. A gente acha que, né, tudo é sempre alguma doença na região anal, por exemplo, todo mundo pensa que é só hemorroide, e não, a gente, né, na nossa prática clínica a gente acaba vendo que tem sim pólipo e hemorroida tendo sangramento, acaba tendo pacientes com diagnóstico de câncer e sangramento que deixam, né, passar o diagnóstico porque acham que é só hemorroida. Dor abdominal frequente, uma perda de peso inexplicável e essa fadiga constante, né, que você tenta achar algum motivo para esse cansaço e não consegue entender o porquê, tem que ficar atento. E aqui eu chamo a atenção, por que a gente fala tanto em prevenção? Porque no início, realmente, o câncer de intestino ele pode ser sintomático, né, e a gente vê um aumento, né, do diagnóstico em pacientes mais jovens. Por isso que a gente hoje preconiza que mesmo se você for assintomático ou se tiver algum, né, parente que teve câncer de intestino na sua família e você não tem sintoma nenhum, procure o seu médico para estar realizando, né, os exames preventivos para poder diagnosticar o quanto antes. E quais são os fatores de risco para a gente ter, né? Então, hoje a gente preconiza muito na idade, então é mais comum acima de 45 anos, né? Então, a gente vê acontecendo isso em pacientes mais jovens. Por quê? Pela má alimentação. Então, o consumo excessivo de carne vermelha, de embutidos, né, salame, linguiça, salsicha, a baixa ingestão de fibras vai fazer que você tenha uma predisposição maior realmente a desenvolver o câncer de intestino. Histórico familiar, então o risco também aumenta. A falta de atividade física, o uso, né, o aumento, né, do tabagismo, do álcool também vão ser fatores de risco e a obesidade. E como é que a gente faz o diagnóstico? Então, aqui, né, eu trouxe essa imagem ilustrativa de uma colonoscopia. Então, a colonoscopia é um exame importante para detectar os pólipos, antes mesmo deles se tornarem câncer. Por isso que a gente recomenda que, mesmo se você não tem nenhum sintoma, faça o exame a partir dos 45 anos, ou até às vezes acontece um pouco antes, dependendo do seu histórico familiar, né? Que a gente faz uma continha ali
de 10 anos antes do diagnóstico do familiar, por exemplo. Minha mãe teve diagnóstico com 40 anos, então eu não vou esperar os 45 anos, eu vou ter que fazer 10 anos antes a colonoscopia, com 30. E por que a colonoscopia, então, ela é tão importante? Para a gente detectar o pólipo naquela região ali, aquela primeira foto, onde a gente acha o pólipo pequenininho, porque aquilo ali vai se desenvolver com o passar dos anos em uma lesão maior e, às vezes, se não sendo avaliado, o paciente que não procura para fazer a realização da colonoscopia, acaba tendo, né, a detecção do câncer. Claro que aqui também não é o fim da linha, tá? Porque existe tratamento, então a gente pode incluir o tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, isso vai depender muito do estágio que a doença estiver no início do diagnóstico, né? E a equipe multidisciplinar vai conseguir, entre proctologistas, gastros e oncologistas, vão avaliar qual que é a melhor terapêutica para o paciente neste momento. E tem cura, né? Então, a gente precisa, né, dessas campanhas de incentivar a população realmente a procurar não banalizar os seus sintomas, né? E mesmo que for assintomático, tiver algum histórico familiar, a procurar, sim, a ajuda do médico. Para quê? Para que a gente possa fazer, então, esse diagnóstico o quanto antes, aumentando as chances de cura em 90%. E para prevenir, então, é hábitos saudáveis, né? Então, aqui na campanha a gente preconiza muito isso, na prevenção, fazendo, além dos exames preventivos, fazendo com que o paciente adquire, né, hábitos saudáveis, diminuir um pouco a ingesta da carne vermelha, comer mais fruta, verdura, legumes, praticar atividade física, tentar evitar ao máximo o cigarro e o consumo excessivo de álcool, né? E beber bastante água. Então, o Março Azul, mais esse ano a gente está aqui, né, para pedir a atenção de todos, para que a gente possa, né, levar essa informação a mais pessoas e que a gente possa conscientizar o pessoal a salvar a sua vida. Eu deixo aqui o fechamento, né? A nossa campanha vai terminar dia 26 de março, agora ali no Shopping Beira-Mar, onde a gente vai fazendo também um talk show, conversando com vários especialistas, oncologistas, proctos, gastros, e a gente vai ter uma discussão bem legal ali de casos, né? Então, a gente convida os demais deputados, todo mundo aqui que estiver presente para nos ajudarem lá. Muito bem, muito obrigado, doutora Gabriele. Doutora Raíssa Prados, proctologista. Acho que a Gabi já deixou bem claro ali todo o empenho da campanha e o objetivo. É mais para reforçar a importância mesmo dessa prevenção, como a Gabriele já falou, em relação ao diagnóstico precoce. A chance de cura é 90% quando esse diagnóstico é feito precocemente. Então, a importância da realização do exame. É um custo, o exame tem seus custos, lógico, só que fazendo esse exame, diagnosticando precocemente, a gente impede que uma vida passe por um tratamento de câncer com rádio, quimioterapia, cirurgia, e às vezes não alcance nem a cura. Então, eu acho que a prevenção é o nosso melhor remédio mesmo. E falar sobre isso. Eu sou coloproctologista, então participo do pós-diagnóstico também, então, do tratamento com cirurgia, acompanho os pacientes realizando radioquimioterapia. A gente sabe que esse trajeto, esse caminho é muito difícil. Então, eu brinco com alguns pacientes, às vezes, que quando a gente diagnostica o câncer, a gente fica com aquela sensação de que a gente chegou tarde. Então, se a gente tivesse feito a colonoscopia antes, muito provavelmente a gente já chegou antes do diagnóstico do câncer. E eu acho que esse é o principal objetivo da campanha, a prevenção mesmo do câncer de intestino. Certo, muito obrigado, doutora. Muito obrigado também, doutora Raíssa, proctologista. Paulo, você gostaria também de fazer uso da palavra? Já falaram super bem. Tá bem, a Paula que faz a assessoria de imprensa aí da campanha e faz a divulgação. É importante porque essas campanhas não têm êxito se não houverem divulgação, se não chegarem, de fato, à população de maneira geral. E essa sempre tem sido uma preocupação aqui da Comissão de Saúde, que a gente possa levar o máximo de informações possível, está atuando o máximo possível em campanhas de prevenção, né, como esta agora do nosso Março Azul. Consulto se há algum deputado que queira fazer alguma manifestação. Deputado Vicente Caro Preso, a pergunta inicial que a nossa estimada doutora Gabriele fez é se o senhor se nós, né, já tínhamos ouvido falar desse tipo de câncer. Vossa Excelência já tinha ouvido?
Sim, sim. Eu primeiro parabenizo, né? É assim, no começo eu tenho 45 anos, me formei na UFSC, de formado, né? Fui para Gramado esse final de semana, meu Deus, que longura, né? 7 horas e meia de carro. Mas essa estar em família com as pessoas que a gente se forma vale a pena. Um dia e meio que seja. Eu parabenizo as duas pela vontade de fazer acontecer. A gente sabe que não é uma coisa simples, né? Mas os números são exuberantes, né? Os números são exuberantes. Eu já tive pessoas da família que faleceram com colostomia, seguiram todo esse aí que você explicou direitinho, né? Então, eu parabenizo também a comissão por trazer esse tema à tona, assim como alguns outros, mas principalmente esse, que as pessoas estão mais pertinho, botar um negocinho lá e enxergar, entende? É um exame que não dói, dá anestesiado aí para não dar problema. Tá. E altamente, porque assim, você vê o que está acontecendo, né? E na medida do possível você colhe material para fazer exame, né? Você já sai lá ou tratado, quando é uma coisa simples, ou já faz a biópsia já e pronto, ó, está indo bem, pau, pronto, vamos para outra, né? Então, parabéns, né? Obrigado. Obrigado, doutor Vicente Caro Preso, sempre também trazendo bastante contribuições aqui na nossa comissão, não só pela sua experiência parlamentar, mas sua vivência também na medicina aqui. Doutora Gabriela, alguma consideração final? A gente gostaria só de agradecer realmente, né, a oportunidade de estar aqui, né, levando essa informação para mais pessoas. Obrigada. Muito bem, obrigado, doutora Raíssa. Ok, então, muito obrigado, Gabriela, doutora Raíssa também, a Paula e todos os membros. Obrigado aos membros da Comissão de Saúde. E, dito isso, encerramos a nossa reunião. Muito obrigado.